Olá, seja muito bem-vindo ao Gastro em Foco, videocast da Federação Brasileira de Gastroenterologia, edição especial SBAD Bahia. Eu sou Fernando Everi, membro da Comissão de Assuntos Digitais da Federação Brasileira de Gastroenterologia, e irei moderar o nosso bate-papo. Neste episódio, conversaremos sobre o teste de progresso, impactos para as residências e para os residentes. E para isso, contaremos com a participação dos convidados, doutora Abadia Matoso, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Seja bem-vindo, professor. Oi, Fernando, obrigada. Do doutor Américo Silvério, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e PUC Goiás, supervisor do Programa de Residência Médica em Gastroenterologia do Hospital Geral de Goiás. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Fernando. E do professor Jorge Guedes, professor da Faculdade de Medicina da Bahia. Seja muito bem-vindo, professor. Ok, Fernando. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Professora Abadia, gostaria de começar explicando o que é o teste de progresso da gastroenterologia. Olá. Então, o teste do progresso é uma avaliação que é feita de forma sequenciada. A intenção é que seja feita para todos os residentes, para todos os estudantes, para todos aqueles que estão em formação na especialidade de gastroenterologia. Então, como é que ele é feito? Você faz uma prova cujo conteúdo dessa prova é voltado para o especialista de gastroenterologia, e essa prova é aplicada no início da residência de gastro e depois disso, de 6 em 6 meses até o final da residência. Dessa forma, o residente, o indivíduo que está fazendo essa avaliação, ele consegue avaliar longitudinalmente o seu progresso, a sua aquisição de conhecimento. E mais, ele consegue, ao longo da sua formação, identificar em quais conteúdos da especialidade que ele precisa se dedicar mais, ou seja, que a sua formação ainda não está adequada, tá? Como ela é uma prova aplicada para muitos serviços, para muitos residentes, então o residente consegue também se posicionar em relação ao seu conhecimento, em relação à média de conhecimento daqueles médicos que estão no mesmo nível de formação que ele, ok? Então isso é muito interessante, porque o residente consegue ter essa percepção da progressão que ele está tendo ao longo da formação, de que setores, de que conteúdos ele está precisando estudar mais, praticar mais, né? E consegue ver se está progredindo, assim como a média da progressão dos demais residentes do Brasil. Muito bom, professora. Doutor Américo, a professora Abadia já comentou os benefícios para o médico residente. Gostaria que comentasse quais seriam os benefícios, a importância para os preceptores e supervisores e também para o próprio programa de residência médica em gastroenterologia do teste de progresso. Fernando, eu acho que a gente tem muitos ganhos, né? Ganhos excelentes, ganhos importantes nessa parte, até porque muitas das vezes nós, como supervisores de programa, a gente fica meio como uma voz isolada. Dessa forma, a gente consegue ver, como a Abadia comentou, a progressão dos residentes, as deficiências e como está. Então, o supervisor de programa, com o teste de progresso, ele consegue ver como é que está a aquisição de conhecimento dos seus residentes ao longo do período, consegue identificar os pontos de maior vulnerabilidade em que ele vai ter que trabalhar no serviço dele para poder melhorar. E ele acaba tendo, de certa forma, uma avaliação objetiva disso para que ele possa requerer junto ao hospital ou junto ao o responsável, né, a Coreme responsável do local, ajuda para conseguir melhorar essa parte. Então, por exemplo, assim, os residentes de um dado serviço estão com dificuldade em motilidade digestiva. Então, ele vai ter um subsídio para mostrar, olha, meus residentes estão com essa carência. A gente precisa fazer um convênio para melhorar isso ou adquirir novas pessoas ou novos equipamentos para essa construção, né? E então isso acaba trazendo para o serviço uma força para ele poder conseguir melhorar as suas condições de ensino para os residentes. Excelente. Professor Jorge,
Na perspectiva de uma ferramenta de avaliação singular de teste de progresso, quais as principais vantagens do teste de progresso em relação a outros métodos de avaliação durante a formação do futuro gastroenterologista? O teste de progresso ele se caracteriza pela construção de uma matriz que não é só uma matriz de temas, é também uma matriz de cenários de prática, né? Então, nós temos os vários cenários representados nessa matriz e o que a gente busca mantendo, né, essa matriz ao longo dos testes, que o residente ele possa se perceber no seu processo evolutivo, né? Então, é uma avaliação formativa, mas de alguma maneira nós pensamos também que ela pode vir a ser uma avaliação somativa, não tanto com o resultado individual desse teste, mas o fato de participar do teste daria ao residente uma bonificação, por exemplo, para ele ter o título de especialista. Então, nosso piloto já mostrou, primeiro, que a matriz está validada. A matriz ela foi elogiada pelos residentes, pelo chefe de programa, e nós, do primeiro para o segundo teste, nós já conseguimos perceber algumas nuances que ainda não podemos falar como uma avaliação precisa, mas a gente já sentiu algumas coisas. Uma das coisas, por exemplo, que a gente viu é que a maioria dos residentes já chega na gastroenterologia com conhecimento de gastroenterologia, porque nós esperaríamos, num primeiro teste, o percentual de acerto em torno de 30%. Entretanto, esse percentual já chegou a 45%, mostrando que a residência de clínica médica ela é fundamental e isso pode ser transposto também para uma atividade de estágio, né? Aquele indivíduo que não está fazendo uma residência médica, ele precisa ter esse pré-requisito de clínica médica, porque isso ele vai, com certeza, aproveitar na especialidade. Então, outra coisa que nós vimos, que nós temos uma baixa representação relativa, né, de notas na área de urgência e emergência. Ora, a gente sabe que urgência e emergência é uma área muito importante. Isso pode significar, nós vamos constatar a partir de outras edições do teste, se isso realmente é um problema, para a gente passar para os serviços, para as autoridades competentes, a necessidade de fortalecer a formação nesse cenário de urgência e emergência. Então, são alguns exemplos de como essa avaliação formativa ela está sendo importante já, né? E o feedback que nós temos recebido também dos residentes e dos supervisores foi muito bom, dizendo que realmente permitiu já um entendimento de algumas coisas. O residente ele consegue ter a dimensão mais panorâmica do que significa gastroenterologia, independente das especificidades do seu programa. A gente sabe que tem programas que têm uma fortaleza maior na área de hepatologia, outros que têm uma área de doenças do trato digestivo alto. Então, essa percepção de que a gastroenterologia é bem ampla, também o teste tem oferecido para os residentes. Muito valiosas essas informações, muito interessantes também, que o professor Jorge nos passou. E ele comentou que já ocorreram 2 testes. Professora Badia, quem pode participar do programa do teste de progresso, né, se ainda é possível, e o que o supervisor do programa, a Coreme, eles devem fazer para a forma para eles se inscreverem nesse teste de progresso? Olha só, a intenção é que todos os residentes de gastroenterologia em serviços credenciados pelo MEC e todos os residentes e todos os estagiários, os pós-graduandos dos cursos de pós-graduação reconhecidos pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, que eles se inscrevam e participem do teste do progresso. A gente tem estimulado e tentado, inclusive, facilitar a participação desses estagiários e desses residentes no teste do progresso. Quanto mais volumoso for esse número, maior vai ser a nossa percepção de realidade do que acontece nas residências do Brasil como um todo, né? É um país muito grande, com muitas realidades diferentes. Então, quanto mais residentes estiverem participando, maior vai ser a nossa capacidade de percepção dessa realidade e maior vai ser a nossa possibilidade de contribuir com esses supervisores
para fazer esses ajustes nesses programas de residência. Então, a gente tem pedido para que o residente ele faça a inscrição direta no site da FBG e o preceptor ele precisa autorizar que o residente participe do teste. Então, ele faz uma declaração muito simplificada, dizendo que está de acordo que o residente participe e ele faz a inscrição individualizada dele lá no site da FBG. Tá? A prova é online, isso facilita muito, porque cada residente vai estar no seu próprio serviço, na sua casa, e vai realizar a prova online, facilitando com que a gente consiga levar essa prova para um número grande de pós-graduandos e residentes. Muito bom, doutora Badia. E aproveitando o comentário que sobre o formato da prova, né, que facilita bastante aí a adesão a esse teste, eu queria que o professor Américo comentasse quais as características dessa avaliação, né, de uma forma um pouco mais detalhada, os tópicos, né, os conteúdos que são abordados, que são avaliados, que são utilizados para avaliação do teste de progresso, se existe um perfil ideal de questões, enfim, como eu imagino o desafio na elaboração desse teste pela Comissão de Ensino da FBG. Realmente foi um trabalho um pouco árduo de início, né? Nós utilizamos um pouco daquela experiência que o professor Jorge trouxe da comissão de título da FBG, em que a gente começou a trabalhar a construção primeiro da matriz da prova. Então, nós dividimos os temas da gastro em grupos e vendo o que são temas mais relevantes, mais importantes, mais frequentes da nossa prática, tentando dividir esses temas que seriam abordados na prova. Então, cada uma das provas tem essa divisão temática toda pronta. Em cima disso aí, a gente também faz a construção da questão tentando ver qual a habilidade a ser avaliada nessa questão. Se é diagnóstico, se é terapêutica, se é de fisiopatologia, de epidemiologia, de como é que é essa questão. E também trabalhar o cenário aonde isso é realizado. Então, se essa questão é para mim mensurar o conhecimento de um atendimento no ambulatório primário, no ambulatório de referência, numa unidade de emergência ou num paciente hospitalizado. Então, a gente faz uma construção de uma prova pegando aqueles conhecimentos que são necessários dentro da matriz da residência de gastroenterologia, com os temas mais frequentes, e dividimos os conteúdos em relação aos cenários, o que nós vamos avaliar, em qual local, né, seria avaliado essa questão. E a partir daí, a gente faz a divisão e a encomenda das questões, cumprindo essa parte toda. Bastante interessante e desafiador do Américo. Professor Jorge, uma questão com relação a teste de progresso, uma avaliação com essas características, é a preocupação com relação ao ranqueamento, com classificação, né, dos participantes. O senhor poderia explicar como é feita essa divulgação de dados, se isso ocorre com relação ao teste de progresso da gastroenterologia? Então, essa é uma preocupação, né, realmente, porque não nos interessa de forma alguma que alguém utilize esses dados, esses resultados, como uma forma de autopromoção ou de propaganda individual. Entretanto, o processo de avaliação ele precisa de referências, não é? Você não se avalia se você não tiver um referencial. Então, sempre a comparação é feita com um pool de resultados e não com o resultado de um outro serviço ou com o resultado de um outro residente. O feedback ele é elaborado, é um documento complexo, que a gente recomenda aos supervisores que façam a leitura cuidadosa desse instrumento, porque ele dá não só o resultado do próprio residente, mas compara esse residente com a sua região e com o cenário nacional. E o serviço também ele tem um resultado que é comparativo com o da região e com o cenário nacional. Mas não há uma divulgação individual dos resultados, nem uma divulgação dos resultados do serviço. Inclusive, nós discutimos um pouco a pertinência ou não
né, do supervisor ter acesso ao resultado dos residentes. A gente entende que é importante que o supervisor, de alguma forma, conheça esses resultados, mas todo o processo de avaliação é um processo de pactuação. Ele começa com a pactuação, né? Então, se há a pactuação de que esses resultados podem chegar, o resultado individual do residente pode chegar ao supervisor, isso é possível acontecer. Mas, primeiro, essa pactuação tem que acontecer, né, para que o residente se sinta absolutamente seguro, lembrando que essa é uma avaliação formativa, é uma avaliação que permite que ele corrija rumos, muito mais do que dizer que ele está aprovado ou reprovado no seu processo de formação de residência. Então, esse cuidado tem sido uma preocupação constante da comissão de ensino da federação. Excelente, professor. E nessa perspectiva do detalhamento dos resultados, né, do feedback para o residente, para o supervisor, queria que a professora Badia comentasse, se possível, né, quais os resultados, de uma forma mais ampla, mais geral, quais os resultados que a comissão tem percebido com relação aos testes que já foram aplicados. Nós começamos com um teste piloto, que foi realizado no começo desse ano, e esse teste piloto dos 300 e poucos residentes das residências de gastroenterologia do Brasil, ele contou efetivamente com próximo de 50 residentes fazendo a prova. Tá? E essa foi uma prova inicial, isso que o Dr. Jorge colocou anteriormente. Nós tivemos ali em torno de 40% de quem estava começando a residência, quem estava no R1, uma média de 40% de acertos, e o R2 próximo de 50%, um pouco acima de 50%, chegando quase a 60%. E aí nós marcamos o segundo teste, que foi um teste que aconteceu em agosto desse ano. E esse teste a gente conseguiu aumentar um pouco o número de participantes, chegamos ali por volta de 70 participantes, e nós observamos, isso deixou a gente muito entusiasmado, porque a gente observou o progresso daqueles que fizeram a primeira e a segunda prova, então observando o progresso, mostrando a aquisição de conhecimento, tanto na média geral, quanto na região, quanto nas instituições, um progresso mostrando que realmente a aquisição de conhecimento ela é medida, ela pode ser palpada, ela pode se tornar um pouco mais objetiva com o teste do progresso, né? E a gente conseguiu realmente, com esse modelo de matriz que o professor Américo mencionou, a gente conseguiu identificar também, na média geral, onde eram os pontos de fragilidade, os pontos de vulnerabilidade das residências em geral, né? Então, quer dizer, alguns precisam realmente chegar um pouquinho mais, aperfeiçoar um pouquinho mais o pâncreas ou o fígado, ou então a que área do conhecimento que esses serviços precisariam trabalhar um pouco mais. Bom, a gente teve uma certa dificuldade de chegar aos supervisores das residências. O Brasil é um país muito grande, muitas residências. Então, nós fizemos um trabalho, graças à professora Maria da Penha, que também é da Comissão de Ensino, ela fez um trabalho muito intenso nas últimas semanas, buscando falar com cada um dos supervisores de residência e informando o que é o teste do progresso e estimulando que essas pessoas, que esses supervisores orientem seus residentes a fazerem a prova do teste do progresso. A próxima vai ser agora, em dezembro. Então, nós estamos com uma expectativa muito boa para essa prova de dezembro, de aumentar o número de participantes e conseguir realmente demonstrar ao longo desse ano 3 testes do progresso, trazer o resultado de 3 testes do progresso, que eu acho que vai ser muito interessante para nós, para o residente, para o supervisor. Excelente, professora. Com relação, o professor Américo já comentou um pouco a questão da utilização da matriz e competências, e eu queria que um tema interessante que muitos perguntam é como foram os bastidores, né, da elaboração do teste de progresso, né? Os desafios aí que a comissão, particularmente a comissão de ensino, encontrou, né, o processo de trabalho, né, o processo de divulgação, né, de buscar aí a COEM, né, a divulgação para poder que esse grande trabalho aí que tem sido feito, né, que já está implementado, ele possa
possa ter um público ainda maior, né? Então, esse grande desafio, como é que se deu os bastidores? Ô, Fernando, na verdade, tudo até agora tem sido um grande desafio, porque a gente está começando com uma coisa que, embora já acontecesse durante a graduação, muitos programas de universidades fazem o teste de progresso. Nas residências, o teste de progresso é uma coisa que ainda é uma novidade e que, principalmente depois agora de uma normatização de avaliação da Comissão Nacional de Residência Médica, sugerindo a realização do teste de progresso pelas sociedades e que isso possa ser usado na avaliação dos residentes nos programas, isso começou a ter um crescimento do interesse, embora a gente já estivesse trabalhando com isso um pouco antes. Então, nós viemos nessa construção inicial de tentar viabilizar como é que nós faríamos a abrangência de um país continental, né? Então, justamente daí que veio a ideia de fazer um teste online, de como seria a construção dessa prova. Então, trabalhamos a construção da matriz, toda essa parte. Claro que ainda tudo é uma coisa muito inicial. Agora, nós vamos reavaliar isso para ir adequando às necessidades. Então, construímos essa matriz, fizemos a distribuição. Aí o próximo desafio foi tentar entrar em contato e sensibilizar os residentes e os supervisores de programa. Então, de início, a gente foi tentar achar um banco de dados em que a gente tivesse os programas de residência do Brasil com supervisores, etc. Isso nem a Comissão Nacional tem de forma adequada, atualizada. Então, na verdade, nós tivemos que pegar isso, e como a doutora Badia falou, a Penha trabalhou herculeamente nisso, identificando todas. Então, hoje a gente tem as 69 residências de gastroenterologia do Brasil mapeadas, com o supervisor, com contato, com toda essa parte. A partir de agora, a gente vai ter como acessar melhor os supervisores para tentar fazer essa sensibilização. Ainda estamos tentando trabalhar, sensibilizar o residente para ele entender a importância do teste de progresso para ele, para o crescimento dele, de que ele perca esse medo que não estou avaliando ele para dizer se ele tem nota X, nota Y. O que a gente está tentando ver é um instrumento que eu consiga avaliar o conhecimento e que eu consiga trabalhar, e inclusive a federação como uma entidade de classe, para poder melhorar a formação desses residentes, né? Para a gente poder ter uma formação da gastroenterologia melhor lá para frente. E os próximos desafios é justamente isso aí. A gente construiu a matriz, fizemos a prova, tivemos 2 avaliadores extra à equipe que montou a prova para fazer uma avaliação da prova nas 2 provas até então aplicadas, para poder ver se estavam adequadas, nos passar as modificações, e só então depois isso era construído. E agora o desafio é completar esse primeiro ciclo desse primeiro ano, sentar, reavaliar. Nós já tivemos um feedback positivo dos residentes, onde mais de 90% deles, 93%, quase 94%, acharam muito boa a iniciativa, gostaram da iniciativa, para que a gente, e com um feedback também positivo dos supervisores, para que a gente consiga avaliar quais os pontos que a gente precisa melhorar ainda nessa aplicação, nessa construção do teste de progresso, para que a partir do ano que vem a gente consiga estar organizando isso. Então, como a doutora Badia falou, o próximo teste de progresso agora é dia 7 de dezembro. As inscrições ainda estão abertas, as inscrições vão se encerrar dia 25, é fácil de se inscrever, só entrar dentro do site da FBG, lá tem o passo a passo, precisa unicamente dos documentos dele e dessa declaração de anuência do supervisor para que ele possa fazer a prova. E aí a nossa intenção é que a gente consiga ir expandindo isso para todo o Brasil. Nessa segunda, a gente já teve todas as regiões do país participando da prova, que já foi um ganho, e temos certeza que a gente vai conseguir construir aí uma avaliação que vai ser muito positiva para todos nós, né, para os residentes, para os programas de residências e para a formação da gastroenterologia no Brasil.
impressiona aí o percentual de feedback aí positivo, né? E, de fato, é um projeto fantástico, né? Parabenizar aí a FPG e a Comissão de Ensino. Projeto de relevância para a gastroenterologia nacional, para o ensino médico e pós-graduação, né? Formação de futuros gastroenterologistas. Tá de parabéns. E, professor Jorge, quais tecnologias o senhor visualiza que possam ser incorporadas ao teste de progresso, né, para deixá-lo ainda mais personalizado, né? O senhor comentou com relação a uma avaliação eh, somativa, mas que tem características formativas, né? E que tecnologias, com o passar dos testes, né, dos vários testes que serão aplicados, podem ser incorporados para individualizar mais Olha, esse. esse teste de progresso, na verdade, é uma avaliação cognitiva. Ele avalia conhecimento, mas ele não avalia habilidades nem atitudes, né? E nós conhecemos já, né, nós tivemos uma reunião na MB há 4 dias atrás, onde nós trocamos experiências com outras sociedades de especialidade, inclusive com o CBC, que é o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, está fazendo uma coisa bastante interessante, que é uma avaliação prática, descentralizada, né, com supervisão, quer dizer, com fiscalização e acompanhamento online, embora as estações de trabalho sejam presenciais, mas elas foram feitas em vários centros do Brasil que permitiu a participação dos cirurgiões. Então, eu acho, até assim, um processo que ainda está em construção, talvez seja muito perigoso a gente acenar com esse futuro, mas eu acho que passar a fazer avaliação de múltiplas competências, não só as competências cognitivas, deve ser uma preocupação da Federação Brasileira de Gastrologia. Eu queria dizer que faz parte da missão institucional pactuada na nossa federação, né, a, o exercício profissional com toda a qualidade ética, técnica e científica. E avaliar a formação também é missão da FBG. E cada vez mais a gente está sentindo a importância das sociedades de especialidades médicas no acompanhamento dessa formação profissional no Brasil. Essa formação é complexa, nós temos diferenças regionais, nós temos a questão da distribuição dos médicos no país, né? Estamos lidando aí com as dificuldades na expansão da formação médica, com todas as dificuldades de manter a qualidade nesse processo de expansão. Então, a federação trazer a si essa missão é muito importante, porque, com certeza, serão as sociedades de especialidade que vão garantir a qualidade dos processos de formação, sejam através de residência médica, que é o desejado. A residência é o modelo de formação de especialista internacionalmente reconhecido como o principal, mas seja também na formação paralela, a formação através dos estágios, é extremamente importante que as sociedades de especialidade elas estejam garantindo que essa formação vai ter a qualidade necessária para o exercício profissional, para a segurança da população. O que está no objetivo final desse processo avaliativo e dos outros processos que nós fazemos, prova de título de especialista, né? Supervisão dos programas de treinamento não ligados à residência médica. Então, o que está no olhar final é que o profissional formado ele tenha uma excelente qualidade, né, e garanta a saúde digestiva da nossa população, que é esse nosso objetivo último, né? Para isso que nós existimos enquanto associação. Se não fosse a saúde, né, dos nossos cidadãos brasileiros, nós não existiríamos enquanto instituição. Então, eu acho que a gente está caminhando, né, para um reconhecimento disso, isso é importante. Nessa reunião que nós tivemos, havia presença da presidência da Comissão Nacional de Residência Médica, que eu digo a vocês assim, que eu senti um grande interesse de chamar a sociedade de especialidade para fazer a avaliação dos programas, para garantir que esses programas, onde eles estejam, eles tenham qualidade e que funcionem de forma adequada.
Vamos ver se a gente consegue evoluir para uma prova, né? Uma prova prática, né? Uma prova que meça também, além dos conhecimentos, que meça as habilidades, que meça a, a, as atitudes, né? Nós temos ferramentas para isso. Essas ferramentas, o exame clínico observado com um checklist de resposta, as situações simuladas, e até então a dificuldade era a dificuldade mesmo de logística. Como é que você faz isso no país inteiro, né? E ter os observadores, se aquelas estações de trabalho estão funcionando ou não. Mas a gente está vendo que com a tecnologia digital, tecnologia de informação, isso é possível sim, né? Tem outras sociedades que já estão fazendo. Uma vez consolidado o teste, a gente pode partir para essa iniciativa também. Uma coisa importante do teste, e que eu queria até adiantar também um pouquinho, até saindo do nosso objetivo inicial do podcast, é você definir que competências esse profissional vai ter, né? Porque se você tem um perfil de competências que o gastrologista deve ter, e existem as chamadas competências canônicas, que são aquelas básicas que nenhum gastrologista pode se dizer gastrologista se não tiver. Então, hoje tem um outro processo que está caminhando, que é o processo de construção, não só da matriz global de competência, mas dessas competências que seriam estruturais na formação, né? E que são chamados por um termo em inglês, que é os EPAs, né? Atividades profissionais confiáveis. Significa ser aquele residente, ele atingiu aquele nível, a supervisão já não é mais necessária para ele. Não quer dizer que ele vai fazer sozinho, mas ele já não precisa de uma supervisão próxima. E isso garante uma formação que ela sai um pouquinho daquela formação. É um pouco, não sei se eu vou fazer uma comparação, né, se você pegar, se você entrar numa lanchonete, dessas lanchonetes de fast food, você vai ver que as pessoas têm uns buckets, né, ali, uns botõezinhos. Cada competência que ele tem, que ele adquire e é capaz de fazer sozinho, ele ganha aquilo e ele não precisa mais da supervisão. Então, o processo de formação profissional do especialista, ele não é necessariamente linear. Eu posso, em um determinado momento, saber tratar muito bem um paciente cirrótico, mas não conhecer nada do tratamento de uma pancreatite aguda, e vice-versa. Então, a partir do momento que você define essas atividades profissionais confiáveis, você começa a ter uma trajetória que fica mais livre. E para os supervisores também é muito interessante, porque ele diz assim, olha, não, eu posso suprimir um estágio dessa pessoa, ou eu preciso reforçar e ela precisa voltar novamente para aquele estado. Então, o teste de progresso, ele está para a gente trazendo uma coisa que é muito importante, que é a cultura de avaliação. Infelizmente, no nosso país, a cultura de avaliação, ela não é bem vista. A gente não se sente bem sendo avaliado, os nossos serviços não se sentem bem sendo avaliados. Então, se a gente traz isso para o nosso país e mostra que a avaliação, né, ela é absolutamente necessária para a correção de rumos, para direcionamento, com certeza a gente está fazendo um trabalho que faz parte da nossa missão enquanto federação. Excelente. A gente pode perceber o cuidado com que é feito a esse projeto Teste Progresso, né? E a relevância que tem para toda a população. E excelente aí a nosso bate-papo. Eu queria finalizar convidando os nossos especialistas a tecer breves comentários, breves considerações finais sobre o Teste de Progresso, professor Abadia, professor Américo e professor Jorge. Acho que é basicamente agradecer a oportunidade. Nós estamos realmente na fase de divulgar esse projeto e de conseguir que as pessoas realmente identifiquem as grandes vantagens que nós estamos identificando, tanto o residente, o supervisor, identifiquem como que esse teste pode colaborar na formação médica, na formação do gastroenterologista, numa formação melhor do gastroenterologista. Então, foi uma oportunidade bastante interessante para a gente poder estar aqui. Então, é agradecer e convidar residentes e supervisores que participem do teste do progresso. Próximo dia 7 de dezembro,
com inscrições abertas até o dia 25 de novembro. Muito obrigada. Realmente agradecer esse espaço, que eu acho que é importante nesse momento que a gente está de construção do teste de progresso e tentar levar justamente essa mensagem de quão é importante esse tipo de atitude, esse tipo de avaliação, como ele pode ser importante para o residente, para o programa de residência e para o nosso paciente, né? De como a gente pode, como federação, contribuir para a formação dos nossos médicos residentes, dos nossos futuros gastroenterologistas, e sensibilizar todos eles que possam vir participar do teste de progresso, sensibilizar os nossos colegas supervisores de programa de residência que possam participar, colaborar com o teste de progresso, não só divulgando e trabalhando esses resultados com seus residentes, mas também participando na construção das provas, de toda essa parte, porque isso é muito importante. Se a gente tiver uma pluralidade, mais gente participando, mais cabeças pensando, nós vamos ter aí uma coisa que consiga ser mais adequada, mais real a essa dimensão que a gente tem no Brasil, né? E estamos aí trabalhando para consolidar isso de uma forma importante aí para a nossa realidade brasileira. Então, dizer a todos, façam, né, os nossos residentes façam o teste de progresso, em dezembro, testem essa ferramenta de avaliação, discutam com seus preceptores, aos preceptores, olhem os relatórios que estamos emitindo, entrem em contato com a comissão, porque se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos inteiramente abertos a críticas, sugestões, ideias, né? Temos tido uma dificuldadezinha no que diz respeito à liberação dos residentes na hora da prova, mas eu entendo que uma ferramenta dessa natureza e com o que ela traz de vantagem para o serviço, a gente pede sim que os supervisores dê aquele jeitinho aí de liberar o paciente, o residente para fazer a prova, bota o preceptor no momento da prova lá para tocar o serviço, para que a gente tenha uma participação maciça. Contamos com todos, né, nessa prova de dezembro. Excelente. Eu gostaria muito de agradecer a presença da doutora Abadia Matoso, do doutor Américo Silvério, do doutor Jorge Guedes, na gravação deste episódio, e lembrar que todos que quiserem aprofundar neste assunto, a FBG disponibiliza no seu site, dentro da Universidade FBG, vários conteúdos referentes a este e demais assuntos de interesse para o gastroenterologista. Acessem www.ufbg.org.br. Obrigado e até a próxima.